Podcast. Falando de educação. Podcast. Falando de educação. Olá, alunos, servidores, famílias, toda a comunidade. Estamos de volta com mais um podcast falando de educação, sempre trazendo temas interessantes para toda a comunidade, em forma geral para toda a população araxaense. Hoje nós traremos uma convidada, que é a Cíntia Versosa, presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto. A gente sempre fala que em nossas conversas que a educação e a cultura caminham juntas. Uma é parte integrante da outra. Uma cidade que valoriza seu patrimônio cultural, a sua história, a sua identidade, tudo isso é muito importante. Isso caminha junto com a educação, porque é uma proposta nossa que as crianças conheçam a história de sua cidade, valorizem as raízes culturais. É isso que transforma uma educação de verdade, né, Cíntia? Que faz uma educação ser transformadora das crianças. Por isso que você hoje é uma convidada tão especial, para que você possa falar um pouquinho conosco. O que é a Fundação Cultural? Você é uma pessoa tão conhecida na cidade por sua dedicação, por seu compromisso com a cultura. E é isso que nós trazemos hoje para vocês que estão assistindo o podcast. O que é a cultura? Qual a importância da cultura? Como a gente trabalha a cultura junto com a educação? Qual é o papel da Fundação Cultural? E vamos começar conhecendo você, que é a presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto. Cíntia, como você chegou, qual que é a sua trajetória, qual o seu envolvimento com a cultura, para você chegar hoje, ser presidente dessa fundação tão importante aqui em Araxá? Primeiro, muito obrigada pelo apoio e esse espaço aqui para a gente conversar sobre isso. Concordo plenamente que caminhamos juntas, não tem como a gente separar a cultura da educação. Eu sou artista plástica, minha formação. Eu fiz artes visuais na Universidade Federal de Uberlândia, arte e educação, fiz especialização em bidimensional, que entra toda a parte de pintura, gravura. E junto a isso, eu comecei a me especializar em produção cultural. Então, na parte de curadoria, de exposições, oficinas, trabalhei muito com oficinas em várias instituições, tanto na instituição particular, como instituições também culturais. Escolas rurais. Então, assim... Sim, é uma boa pergunta. Sua mãe, né, a Sandra Versosa, foi diretora da Escola Loren Rios Férez, né? Inclusive, muitos ganhadora anos de prêmio. Ela foi o prêmio estadual de gestão escolar, né? Sim. Que o Estado tem, às vezes... O Estado não, o Brasil mesmo. Nós temos, às vezes, tem prêmios de melhores diretores, né? A pessoa que tem melhor gestão escolar. Sua mãe foi pioneira, que era achar, né? Trouxe... Depois a Edna, lá no Polivalente. E eu também tive a alegria de ser premiada como gestora regional. E é um prêmio que engrandece muito a escola, a cidade, né? Sim. Você chegou a ser professora? Eu fui professora há 11 anos. Eu me formei em 2000, né? E já voltei para Araxá. Aí, nesse tempo, eu trabalhei 11 anos em escolas particulares e federal. Eu trabalhei... Professora de artes e de história da arte. Que maravilha. Então, eu dei aula de artes e história da arte em Monteiro Lobato, Colégio Atena, Ângulo, na época tinha Ângulo. Sim, fui professora lá também. E trabalhei no Cefet, dei aula de história da arte no Cefet para todos os primeiros anos. Você chegou a trabalhar junto com o Edilson, não? Sim, eu substituí o Edilson quando ele saiu para mestrado. Aí eu assumi as aulas. E eu dei aula em curso de turismo. Eu dei aula no curso de turismo no SESI. E teve um curso de turismo e hospitalidade da Prefeitura Municipal, há uns anos atrás. E eu dei aula de museologia, história da arte, folclore, cultura popular. Nossa, que maravilha. Na verdade, cultura popular vem junto comigo, né? Porque meu trabalho de pesquisa na Universidade Federal, lá de Uberlândia, foi sempre sobre a cultura popular. Então, tanto a minha tese, né, de
minha monografia foi sobre a cultura popular, e quando a artes visuais você tem que fazer uma parte teórica, né, para apresentar para a banca, e você tem que fazer a parte pictórica, Sim. que foi o caso da minha especialização. Então, assim, eu fiz, o meu trabalho de pintura foi todo relacionado à cultura popular, que foi uma exposição com, se eu não me engano, foram 15 trabalhos relacionados à cultura popular. Que maravilha. Então, nós somos companheiras também, além do companheirismo aí, sou professora de história também, né? Temos a paixão com a cultura popular. Sim. Nós assistimos aí agora, recentemente, lá no Parque Exposições, eu estava observando Folia de Reis, Congado, Moçambique. Foi bonito, tudo, né? Que faz parte. Inclusive, nós levamos nossos alunos que fizeram apresentação de Folia de Reis, de contação de história, fanfarra escolar. Então, é isso que nós temos oportunidade agora de mostrar para quem está nos assistindo. Sim. Como vamos caminhar juntas? O que a cultura oferece para a educação, o que a educação oferece para a cultura, o que essas duas, a Fundação e a Secretaria de Educação pode oferecer para a comunidade, né, Cíntia? Que é muito importante. Eu falo que a cultura, ela é uma ferramenta para educar. Sim. Ela é uma ferramenta para o auxílio, né? Porque a gente pode educar através de espetáculos, educar de forma lúdica, sim, né? Que é o que importa, né? E aí, assim, eu consigo trazer, pela arte, pela cultura, pela arte em si, eu consigo espetáculos que podem ser de formação de educadores. Então, assim, a gente consegue trabalhar todas essas vertentes, assim, todos os segmentos das artes para educar. E é isso que nós vamos fazer, Cíntia. Nós vamos trabalhar juntas, né? Colocar aí os nossos alunos para conhecer o que tem nesse... O que é o patrimônio cultural da nossa cidade. E eu vou te dar um exemplo. Nós colocamos nosso canal, nós fizemos um videozinho contando ali sobre o Museu Calmon Barreto e o Memorial de Araxá. Sim. Vamos assistir para você ver como vai ser o nosso trabalho junto às nossas escolas. O Museu Calmon Barreto e Memorial de Araxá abre as portas para os caminhos da arte e o resgate da história dos costumes. O legado de um dos mais completos artistas contemporâneos encanta os olhos e mexe com a sensibilidade. Pintor, escultor, escritor, gravador grão-mestre da Casa da Moeda. O talento de Calmon Barreto foi reconhecido e premiado nas mais diversas expressões artísticas. Na obra Revolução de 1842, registrou o confronto em frente à Igreja São Sebastião entre os partidos políticos que disputavam o poder na época, e o surgimento do Exército Brasileiro, onde pela primeira vez homens de várias etnias lutaram para defender a pátria, se tornando um marco da humanidade na Batalha dos Guararapes. A evolução do homem nas teorias criacionista e darwinista também foi exaltada pelo artista. A criatividade do mestre das artes também fez surgir novas técnicas, como a do gesso patinado, que proporciona uma aparência muito semelhante ao bronze em várias obras. As telas também estão inseridas nas salas temáticas, com acervos doados pelas famílias, com destaque para as mulheres que participavam da economia familiar da época. Na medicina e religião, na sala dos músicos, com a contribuição do maestro Elias Porfírio Azevedo e familiares, que trouxeram a arte musical para Araxá no início do século XX. Aqui, políticos que se destacaram no cenário local e nacional. E nas salas das fazendas, as criações do artista se misturam com objetos que preservam a memória da vida no campo. Cíntia, é isso.
você vê, a gente está fazendo, nós vamos fazer vários vídeos contando um pouquinho de cada local. Vamos levar também as crianças para conhecerem. Vamos passar esses vídeos depois, quem sabe, em reunião de pais. Vamos trazer uma integração com tudo que existe. Que Araxá tem uma história muito bonita que precisa ser contada. Então, nós vamos começar, assim, entender como a gente pode fazer essa parceria com a Fundação Cultural, como que você pode trabalhar junto conosco, que nós trabalhamos junto com você, para poder levar ali a essas crianças tudo que tem para ser conhecido em nossa cidade. A Fundação Cultural hoje, né, a gente sabe que ela data da década de 80, que foi criado para manter a história. Uma cidade tem que manter sua história, né? A gente tem passado, tem presente, tem futuro, mas o passado é o elemento, né, catalisador disso tudo aí. Nós vamos ter futuro porque nós temos passado e temos que preservar. Eu sou da época aí de tantas casas antigas que já foram derrubadas, outras que foram preservadas, tanta coisa bonita nós temos aqui. Cíntia, a fundação hoje, ela é essencialmente composta de vários órgãos. O que compõe hoje a Fundação Cultural? Quando alguém quer falar assim, a Fundação Cultural, o que temos lá? Tá. Bom, a Fundação, ela tem o objetivo de preservação, incentivo e valorização da cultura em geral e das pessoas que fazem a cultura. Então, nós temos a Fundação hoje, a pasta da Fundação, nós temos 7 museus, Teatro Municipal. Quais são os 7 museus, Cíntia, para a gente conhecer? A gente sempre pensa assim, ó, Museu Dona Beija, Museu Sacro de Santa, lá da igreja, não é isso? Isso. O Museu Calmon Barreto e Memorial estão juntos, mas são 2 museus. Nós temos Centro de Referência da Cultura Negra. Que é lá onde a antiga está indo naquele local, na Árvores Enforcadas? Sim, ali? Vai inaugurar, ainda não está pronto. Nós temos o Museu de Imagem e Som e o Museu Legislativo. Que bacana, né? Então, são 7 museus. A Fundação, ela tem... o Teatro Municipal faz parte da Fundação. Temos o Ateliê de Tecelagem, o setor de arquivos e pesquisas, o setor que traz toda a história da cidade de Araxá em forma de documentos e fotografias. Nós temos 5.000, ou mais de 5.000 fotografias da cidade de Araxá. Isso lá na Fundação? Lá no prédio, onde era a antiga estação? Isso. Nós estamos falando de lá, porém, nós estamos... começamos uma reforma do prédio, então nós tivemos que dividir todos os setores, tá cada um no lugar, mas funciona lá. O ateliê de tecelagem, que é um trabalho agora, desde o início da gestão, nós estamos fazendo um trabalho de resgate ao repasso, que é um tipo de bordado feito no tear, que era feito nas fazendas, e agora nós estamos também fazendo nós fizemos uma parceria com uma empresa da cidade de Araxá, porque os funcionários saem da empresa e eles devolvem os uniformes. Os uniformes são calça jeans e umas camisas azuis. Então, o que nós fizemos? Para diminuir a questão do resíduo de têxtil, vamos dizer assim, aquela quantidade de roupas que não vão ser utilizadas, nós fizemos uma parceria com a empresa. Essa empresa, ela está cedendo esses uniformes para o ateliê de tecelagem. Lá no ateliê, ele é lavado, ele é cortado em tirinhas, e essas tiras, elas estão indo para o tear junto com as linhas. Eu vi esse trabalho, a Adelina nos mostrou, até a gente passou para as escolas, né, que foi assim, mas que trabalho interessante, bonito, né, ela nos apresentou o trabalho e nós divulgamos também nas escolas. E a coisa assim, começou com o tapete, e aí, de repente, agora já está saindo uma linha, nós temos todos os pilotos, uma linha de utensílios. Por exemplo, nós temos cases de computadores, carteiras, bolsas. Com esse tecido? Com tudo. Utiliza-se o bolso, utiliza essa parte de cima da calça. Então, assim, a gente está utilizando todo o material, não só as tirinhas das pernas que estão cortando. Então, a gente está usando tudo. E agora está saindo esse piloto aí desse projeto, que eu tenho certeza, eu falo as meninas, minhas meninas da tecelagem. A gente sempre fala as meninas. Aí eu falo com minhas meninas da tecelagem, assim, eu falei, olha, eu vou levar vocês para o mundo, porque isso é muito bonito. É muito interessante. É muito
bonito. E inovador, eu nunca vi falar de Exatamente. alguém pegar o tecido de empresa e fazer algum trabalho. E hoje a gente estava pesquisando, o maior problema hoje das cidades grandes é exatamente a quantidade de resíduo têxtil. São montanhas. Eu já vi muito, Cíntia, em TV, assim, passar as pessoas que buscam nas empresas, né, recorte, sobra de tecido. Vocês inovaram, né? Além, não são só as sobras, são os uniformes mesmo. Que, imagina a quantidade. Tá muito bonito. Imagina a quantidade. Chegaram vários, coisa, né? Assim, eu falei, não, calma, porque a gente não tem nem espaço. São muitas Tem que ir fazendo. Muitas histórias para serem contadas. Exatamente. Ali, né? As próprias tecelãs, né? São tantas histórias de vida, tanta coisa bonita que acontece ali. E aí a gente tem também, aí a gente tem o setor de eventos, né? Tem o setor de comunicação e eventos. Eu tenho a parte financeira, que eu falo que é o coração da fundação, né? Que é o financeiro, licitação, é a parte de orçamentos. E para as pessoas saberem, né, a fundação, na verdade, é uma autarquia. Isso. Né? Ela é um braço da administração, ela faz o que a administração seria da administração, mas a palavra autarquia quer dizer se gerencia sozinha, né? Ela tem recurso próprio. Na verdade, o recurso é da prefeitura, né? Que faz o repasse, mas a gente faz toda a administração dela, né? Fundação. Então, e para trabalhar essa parte de cultural, eventos na cidade, conservação do patrimônio. Outra coisa muito interessante que eu vejo na sua pasta, Cíntia, além dos eventos, né? Nós temos aí alguns que até a apresentação da Filarmônica, né? Isso é uma surpresa para nós. Vamos aguardar. Não, mas tá quase, né? A gente pode até assim falar um pouquinho, porque assim, nós vamos receber a Filarmônica de Minas em 2 apresentações, uma com parceria com a educação, né? Nossa, eu tô apaixonada esperando essa data chegar. Um dia é com a educação, que assim, a Filarmônica ela vai fazer todo um trabalho com as crianças, um trabalho didático, né? Sim. Mostrando mesmo como funciona a orquestra, os tipos de instrumentos, como que tudo é feito. E no outro dia é um presente para a comunidade, que é a apresentação da Filarmônica. Eu acho que já posso até dizer a data. Pode. 5 e 6 de agosto, no Teatro Municipal, mas assim, vai ter divulgação para todo lado. Aí a pessoa já coloca aí na agenda, porque vai ser um super apresentação. E vai valer a pena, porque realmente, até a própria organização, né, um dia que eu fui com você ver só uma organização para o evento, que é aquilo? É uma coisa profissional mesmo, é uma coisa assim que vai enriquecer a cidade. Cíntia, outra curiosidade, por exemplo, Araxá tem muito bem tombado pelo patrimônio. Nós, assim, temos muito ciúme, né, dos casarões, aquilo conta uma história. É muito importante essa parte também, que faz parte da sua pasta. Uhum. Esses tombamentos, Araxá tem muito? Tem. Araxá tem, além de ter alguns imóveis tombados a nível estadual e municipal, nós temos também um cadastro que foi feito de casas a inventariar. Né? Mas como quando fala isso, assim, de um cadastro prévio de tudo isso, quer dizer que o olho já foi para aquele local. Sim. Então, assim, até o promotor, ele entende que se a casa ela está em um cadastro, ela já não pode ser tocada, né? Então, mas eu falo que eu tenho o CONPAC, né, que é um conselho de patrimônio, que é um conselho que nós nos reunimos toda uma vez por mês, passamos toda a parte de solicitações que são feitas de demolição, se realmente essa casa ela está no cadastro, se ela merece um olhar mais cuidadoso para a demolição, né? Uhum. Se ela tem algum elemento importante que conta a história, ou uma época, uma década, vamos dizer arquitetura, assim. Aí tem esse cuidado, sabe? De cuidar. Mas já tivemos aí casarões que foram abaixo que me entristece. Realmente. Porque quando a gente conhece, assim, passa e vê aquele casarão, ali mesmo na Avenida Antônio Carlos, ali tem um que saiu dali que eu falei, não, meu Deus. A gente sofre, né? Sofre. Eu tenho uma dor quando eu olho a praça da Eli França.
Porque eu sou da época da fonte colorida lá, né? Daquela fonte maravilhosa. Meus pais falam que namoravam lá. Eu choro quando eu passo lá e vejo. Meu Deus, cadê a fonte colorida? É porque traz uma memória, né? Tanta coisa aconteceu ali. Uma coisa que me traz muita memória, assim, de infância, porque eu moro ali, né? Naquele espaço ali, naquela redondeza, é a própria banheira. Demais! Eu me lembro muito do vovô, assim, porque a família da minha mãe é ali da Alexandre Gondim, né? Sim. Eu lembro muito do vovô e todos os moradores da Alexandre Gondim, eles jogavam bola na banheira, final de tarde, tomavam banho ali. Pra quem não sabe, tinha uma cascata lá, né? A cascata tem ainda lá? Ainda tem uma mina. Ali é cheio de mina, né? Sim. Ali naquele espaço, naquela parte ali. Então, assim, aí esses dias eu fiquei muito feliz, porque eu tive uma notícia muito boa da Secretaria de Obras, que tem um projeto maravilhoso da prefeitura de revitalização daquele espaço. Ah, tá. Então, daquela banheira da ali. banheira. Que então, maravilha. assim, já deixando toda aquele... Porque tem um predinho ali, assim, uma fachada muito bacana, com um desenho arquitetônico, né? Sim, ali. Maravilhoso. Então, que na verdade é a casa de banhos, né? Que assim, vamos dizer assim, que tem uma mina ali, né? Então, me falaram que vai ficar lindo, que vai dar de presente para a comunidade. Aí eu fiquei muito feliz, porque isso me traz lembranças, assim, de infância, do vovô, das pessoas descendo ali. Eles levavam uns baldes, assim, para colocar água. Verdade. Lá tinha, né, além de ter os jogos, né, jogavam e tomavam um banho lá, né? Sim. Eu, na época que eu era menina, lá era frequentado muito por... homens, né? Homens. E a minha mãe nunca deixou ir lá pra ver direito, mas eu passava e via. E era apaixonada por aquilo lá. Imagino que deve ser. Eu lembro de descer ali, o vovô, né? José Rocha, aí o Atílio. Sim. Também o senhor doutor Atílio. Demais, lembro. Descia. Então, assim, tinha vários que eles iam ali, assim, tomar o banho, jogar a bola. Então, isso me dá uma lembrança muito gostosa. Cíntia, e é isso que eu acho tão importante, que nós possamos trabalhar juntas, justamente para isso. As crianças têm que ter essa memória que nós temos, né? Isso. Quando a gente tem uma memória, quando você ouve, por exemplo, uma folia de reis, a gente emociona, porque você lembra da tradição da sua família, de receber aquilo. Na casa, né? Recebia na casa, recebia, né? E era sagrado. Então, não, tirando todo o foco religioso, a gente fala assim, a tradição, qual o significado daquilo, por que existiu, por que foi cultuado durante tantos anos, a representatividade. E isso faz parte da educação. Isso é cultura e isso também é educação. Porque são manifestações culturais religiosas, né? Sim. A folia, o Congado, Moçambique, os reinados. Então, assim, essa é religioso, mas ele entra como uma cultura popular religiosa. Então, traz uma história de luta. A história. Pois vamos pensar ali o Congado, né? Traz uma história de luta, traz uma história de sobrevivência, traz uma história de manter tradições. Sim. E a gente fala que você não existe. Sem ter um passado, você não vai existir. Você tem que saber. Como a capoeira, né? Então, assim, várias atividades e assim, vamos falar, manifestações que a gente tem hoje da cultura, vem lá da história, do sofrimento deles na época da escravatura. Eles não podiam participar das missas normalmente, como as outras pessoas. Eles tinham espaços quando podia entrar na igreja, era separado por um biombo. Então, eles não podiam frequentar o mesmo local dos seus senhores. Eles não podiam participar de nenhuma festa. Então, tudo isso, como eles queriam fazer, isso foi surgindo no clandestino. Né? E se não tivesse essa manifestação cultural para contar essa história morria. Morria. E às vezes as coisas podem acontecer de novo por falta de lembrança que a gente teria de acontecer. Por isso então, a preservação. É tão importante. A gente continuar com toda essa preservação dessas manifestações, né? Quando fala assim, eles não podiam cultuar, não podiam rezar para os seus santos, que eles começaram a fazer isso tudo e rezar do jeito deles ali. Eu me lembro muito que eu morei em Diamantina. Durante 3 anos e meio. E em Diamantina... Eu fui em Diamantina numa época
de Quaresma. E o menino... Aí teve uma procissão de Sexta-feira da Paixão, Sim. né? Gente, que espetáculo! Então, ali eles respiram a religião muito. Religião e cultura, né? Porque assim, lá tem, por exemplo, a cidade toda escuta o sino meio-dia, né? Na hora do almoço. Então, assim, eu morei do lado da Igreja do Rosário. Eu fiz questão de morar no centro histórico, mesmo tendo, assim, os problemas que tem uma casa antiga, né? Mofo, infiltração, aquela coisa toda. Eu fiz questão. Eu queria viver aquilo ali. Né? E até tem uma história engraçada, depois eu conto. Susto! E aí, é do lado da Igreja do Rosário. E a Igreja do Rosário, ela é toda torta. E aí eu fui descobrir isso. Você vê que ela tem problemas estruturais, não estrutural, mas de construção mesmo. Ela é tortinha, sabe? Aí eu fui pesquisar sobre isso, porque eles construíam à noite. Escondido. Escondido. Os escravos, eles iam para lá e construíam à noite. Interessante, né? Porque eles trabalhavam o dia inteiro, frente, né? E de frente. Então, assim, a igreja, ela é maravilhosa, a Igreja do Rosário. Então, assim, para concluir, realmente essas manifestações todas vêm contando a história do sofrimento e tudo, mas hoje ela é uma manifestação cultural religiosa que mostra tudo isso, mas eles foram vindo com isso tudo, assim, nas vestimentas, no batuque, que é muito forte, né? Nossa, maravilhoso. Então, assim, o som do congado, na verdade, ele imita o som do coração. Por isso a gente fica tão elétrico na hora que você começa a ouvir, né? E arrepia mesmo, né? Arrepia. É muito interessante, né, Cíntia? Se você for pensar, são muitas e variadas manifestações, né? Nós temos acervos de toda ordem, né? Sim. Material, imaterial. São músicas, é culinária, é museu, é fotografia, né? Arte plástica, tudo que existe traz um pouquinho do que pode ser, que devemos guardar como memorial para as futuras gerações, né? Sim. Hoje você assinar, é tão interessante também trazer, quando a gente vai conversar com as pessoas que estão em determinado posto, né? É tão bom ver pessoas igual você, né? Que conhecem. Eu falo que eu estou do lado de cá, na educação, nós caminhamos juntas. Eu tenho uma história de amor com a educação, né? Estou ali, eu brinco muito com o nosso prefeito. Prefeito, você fez muitas escolhas acertadas, né? A gente tem que estar no lugar que a gente ama e conhece. Exatamente. Então, quando você fala aí que você morou em Diamantina, que você tem a formação, não só a formação acadêmica, né? Que todas as formações você tem, além disso, você tem um entusiasmo com a área, né? A gente tem as formações, mas se não olhinho brilha, né? Se o olhinho não brilhar, ali não vai sair nada. Não sai. Né? Não e sai. Isso que é muito importante, que eu admiro muito o seu trabalho. Obrigada, por isso que eu gostaria muito. Muito, o seu também, muito. Que nós estivéssemos assim juntas, né? Caminhando e mostrando para a cidade as coisas bonitas que tem, o que está previsto. E assim, para a gente deixar um calendário para a população, para seguir. O que nós temos para esse ano, né? Nós passamos aí juntas, né, Cíntia? O tempo da pandemia, que não podia acontecer nada. Qual a sua... E tem muito evento acontecendo, né, Araxá? Muito. Nós temos evento que todos os dias, praticamente. Apaixonei, passei lá na porta da Getúlio Vargas e vi uma seresta, umas apresentações na pracinha. Falei, gente, que coisa mais linda. Nós temos, todos os dias nós temos eventos. Então, assim, eu falo muito que as pessoas devem, se tá ali na internet, tem que seguir, por exemplo, o Instagram da Fundação, Facebook. Nós temos o site oficial da Fundação Cultural Como Barreto, que tem ali a agenda cultural. Fizemos há pouco uma parceria com o Paulo, que ele já fazia uma agenda cultural de Araxá. E aí, o que nós fizemos? Fizemos uma parceria da Fundação e do Turismo com o Paulo. Então, agora, essa agenda cultural, ela está saindo toda sexta-feira do próprio site oficial, que a gente republica e tudo mais, que tem tudo que você pode fazer em Araxá, em qualquer lugar. E muita coisa. Muito. Aí você vê, olha, eu quero assistir um sertanejo. Já hoje tem sertanejo no bar tal. Tem
tem MPB, tem rock, tem um teatro que vai acontecer, tem uma apresentação no Coreto, e tem uma exposição de artes visuais. Então, agora, eu falo, não tem desculpa não, gente. Tem cultura por todo E lado. esses dias eu ouvi uma pessoa chegando de Uberlândia, aí a amiga minha falou assim, mas você vai para Araxá? Ela falou, você já viu a agenda cultural de Araxá? Olha. Ela tá melhor que a de Uberlândia, porque eu tenho opções, várias opções no mesmo dia. Que bacana. E sentir, sim, dos grandes eventos aí, que nós teremos aí de agosto para frente, assim que retornarmos das férias, né? Ou durante agora, principalmente agora em julho, que as crianças estão em casa. Nós temos aqui, nós temos exposições que vão acontecer. Nós temos, nossa gente, eu vou falar de novo de uma coisa que vai acontecer, que eu tô assim, empolgadíssima. Vai acontecer uma exposição que vai vir para o Brasil. Ela foi somente para Tóquio e agora ela vem para Araxá. Então, nós estamos muito uma chiques mesmo. exposição chamada BEM, que ela é o quê? Ela é exatamente, fizeram uma curadoria de todos os bancos indígenas que foram confeccionados em várias aldeias do Brasil. Nossa. E aí esses bancos, assim contando, banco, mas é assim, são em forma de animais, de madeira entalhada, madeira desenhada. São assim, cada um mais lindo que o outro. E essa exposição, ela vai comemorar os 10 anos do Teatro Municipal, que a gente faz aniversário em setembro. Verdade. Então essa exposição, ela chega para o Teatro Municipal e ela fica durante 6 meses para todas as pessoas terem exposição no teatro. A oportunidade de conhecer. Junto a isso, nós temos paralelo, né, da exposição, nós temos um bracinho dela que vai para os jardins do Museu Camão Barreto e Memorial, porque são os bancos que podem ficar ali no jardim, para as pessoas tirarem fotos. E, junto a isso, gravação, vai ter a parte toda de vídeos, que são depoimentos dos caciques das aldeias, contando a história da arte nos bancos indígenas. Nossa, que maravilha, que espetáculo. Então, esse vem também, vai ser maravilhoso. A Filarmônica. Ontem nós fechamos também um evento muito, muito bacana, que é uma orquestra de Roma mesmo, que vai vir. Roma, Itália? É Itália. Então pouca coisa não, assim. São os internacionais. E assim, semanalmente a gente tem a educação patrimonial, que é onde a gente recebe as escolas, né, para algum projeto dentro de algum museu, né? E nós temos o grande Natal Seja Luz, 2, né? Isso, é verdade. Nós temos aí, já estamos preparando. E é tão depressa, né? Daqui a pouco o Natal chega. Não, já fizemos programação dos dias e tudo. Então, aí a cidade novamente completamente iluminada, mais bonita ainda, porque eu falei que a gente tem que superar todo ano, né? Sim, com certeza. E aí nós teremos aí muitos dias de apresentações culturais, em vários lugares, escolas, a gente quer levar para bairros, não só ficar no centro da cidade, que é uma coisa que eu sempre defendi e adoro. Sim. Quando o Robson, o nosso prefeito, fala a mesma coisa, é verdade. Da gente levar para vários pontos. Então isso eu acho muito importante. Sim, dá acesso a todo mundo Exatamente. Tem acesso a tudo quanto é essa cidade. E é isso, então, Cíntia, muito obrigada por sua presença. Foi nada. Vamos fazer aí tudo que a gente puder para a gente caminhar cada vez mais juntas, né? Como diz, compartilhando essa valorização da cultura, da educação, de tudo que tem bonito em nossa cidade. Muito obrigada. Vamos fazer o 2, o 3, o 4, né? Porque nós não falamos quase nada. Não, dá tempo, né? Não, nós vamos ter essa oportunidade, temos muita coisa para contar. Obrigada. E ainda bem que nós temos muitas coisas para mostrar, né, Cíntia? Isso. Essa que é a grande alegria, a gente ter o que mostrar. Então, muito obrigada pela presença. Obrigada, Zuma. E até o nosso próximo podcast falando de educação. Podcast. Falando de educação. Podcast. Falando de educação.